Olá, meninos, tudo bom? Vamos começar então mais uma aula aí sobre a vida de Cristo, que é o que nós estamos estudando, né, nesse período aí de pandemia. Espero que todos estejam bem, que estejam firmes, e que tenham o desejo de querer aprender mais e mais do Senhor. Então, na aula passada, a Adriana trouxe aí a introdução sobre quem é Cristo, né? Então, a nossa ideia aqui é entender quem é Cristo, como ele andou, o que ele fazia, ele realmente era o Filho de Deus. Então, a gente entender a vida de Cristo por completo. Que o Espírito Santo possa nos guiar durante esses estudos e que possamos crescer a cada estudo. Então, o primeiro estudo que eu quis trazer aqui para vocês é primeiro sobre profecias messiânicas. Então, a gente precisa entender como é que foram essas profecias? Cristo veio, mas quando ele foi prometido? Será que ele foi prometido ou não? Então a gente precisa perguntar isso. Quando começou? Quando começou aí essa promessa para nós de um Salvador? Então, para a gente começar a estudar sobre essas profecias messiânicas, né? A princípio hoje a gente vai ver só a profecia que foi feita lá em Gênesis. Então a gente precisa entender o princípio, como o homem estava, para a gente poder entender o porquê que Cristo veio para nos salvar. Então a primeira parte que nós precisamos entender é sobre a queda do homem. Então a queda do homem ela se encontra lá em Gênesis 3. Leiam um capítulo todo em casa, aqui a gente vai se ater somente a alguns versículos. Então nós vamos ver aí, nós vamos ler do 6 ao 19. Diz assim: E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus que passava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão, e disse-lhe: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim, e temi porque estava nu, e escondi-me. E Deus disse: Quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: A mulher que me destes por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: Por que fizestes isso? E disse a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Porquanto fizestes isto, maldita serás para que toda a fera, mais do que toda a fera, e mais do que todos os animais do campo, sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: Multiplicarei grandemente a tua dor e a tua concepção. Com dor darás luz à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E Adão disse: Porquanto destes ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: Não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também se produzirá, e comerás da erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque delas foste tomado, porquanto és pó, e em pó, ou ao pó, te tornarás. Então a gente vê aqui em Gênesis 3 a queda do homem, a desobediência aí do homem em relação ao que Deus tinha ordenado para ele lá
em Gênesis 2:17, que ele fala, ó, vou fazer aqui vou colocar uma árvore aqui no meio do jardim, e dessa árvore você não pode comer de qualquer outra, menos dessa árvore. Mas, pensando então na misericórdia do Senhor para conosco, Deus, ele coloca aqui, como eu falei em Gênesis 2:16, 17, ele ordena, e ordenou o Senhor ao homem, dizendo, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E a gente vê lá no Gênesis 3 que o homem desobedece e come. Então, por conta dessa desobediência do homem, o que a desobediência tirou do homem? Então, a primeira coisa que a desobediência tirou do homem foi a contínua união e comunhão com Deus. Então, por conta dessa sua desobediência, o homem perdeu ali a sua comunhão com Deus. O homem também perdeu as bênçãos da terra e a herança do homem, que é a herança do homem. Porque as bênçãos da terra, o homem comia do que queria na terra, sem precisar trabalhar, sem precisar derramar o seu suor, já estava lá só para ele pegar e comer. O homem perde também essa bênção. O que mais o homem perde? Ele perde a sua vida espiritual. A partir de agora, a gente viu no versículo anterior aí, do 3, que do pó foi feito e ao pó voltará. Então o homem ele perdeu tanto, ele teve tanto uma morte espiritual, porque se ele passa a se apartar de Deus por conta da desobediência, e também ganha a morte física. Então a partir daquele momento o homem poderia morrer. E também ele perde o quê? A imagem moral do seu Criador. A gente vê em Gênesis aí que o Deus, o Espírito Santo e Cristo fala, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Ou seja, uma imagem incorruptível, uma imagem de caráter, de moral, uma imagem daquele que o criou. Foi assim que Deus nos fez. Ele nos fez para sermos iguais, para podermos desfrutar da mesma alegria que o Senhor tem. E o homem, por conta da sua desobediência, ele perde essa imagem moral do seu Criador. No entanto, Deus, na sua grande misericórdia que tem por nós, ele nos dá uma chance. E é aqui em Gênesis 3:15, onde nós vemos a promessa que Deus faz para o homem. Por quê? Porque diante de tudo isso que foi falado, a gente vê que o homem ele simplesmente perde toda a sua esperança de vida, de viver nessa terra. Ele vai morrer, ele vai ter que trabalhar, ele vai ter agora que tudo que ele quiser, ele tem que correr atrás. Até a terra, que antes não tinha nem, lá fala que produziu cardos e abrolhos, ou seja, não tinha espinhos, passou por conta da desobediência do homem do pecado, a terra criou-se espinhos. Então imagine você olhar para um lugar onde não existia espinho onde para você se ferir, não existia algo que te causasse dor, mas por conta da desobediência, agora a terra também vai causar dor ao homem. Então, que esperança o homem teria? Que esperança o homem agora poderia viver nessa terra esperando o quê? Porque tudo aquilo que ele tinha, que foi dado a ele, ele simplesmente trocou por um prazer momentâneo, por algo que foi colocado para ele como algo que seria superior a tudo aquilo que ele já tinha. Ele quis ser igual a Deus. Ele não se contentou com aquilo que o Senhor já tinha colocado em sua vida. Mas Deus, como eu já falei, ele é grandioso, infinito em misericórdia. E ele promete ao homem que aquilo não duraria para sempre. E aí nós vemos aqui em Gênesis 3:15 que é a primeira promessa de que Deus enviaria o seu Salvador, o Salvador do homem, aquele que restituiria tudo aquilo que o homem perdeu.
assim: e porém inimizado entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Essa é a primeira promessa da Bíblia da vinda de Cristo. Aqui nós vemos que Deus fala que a semente da mulher, ela já faz uma alusão aí à, à virgem, à mulher que seria virgem, que traria um filho sendo virgem, porque aqui não fala a semente do homem, mas a semente da mulher, ou seja, ela geraria dela mesma. A princípio, esse seria o entendimento, mas nós vemos que a mulher gerou do Espírito Santo. Fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de pele e os vestiu. A gente viu que o homem perdeu aqui toda a sua esperança. Mas Deus, ele é tão misericordioso que nós vimos no texto aqui que o homem pecou e o que ele fez? Ele pegou as figueiras e costurou ali, coseu, né? Coseu uma veste para ele. Costurou ali e fez uma veste para ele. Mas na misericórdia do Senhor, Deus, ele mostra para Adão o que ele iria fazer futuramente. E aí nós vemos nesse versículo aqui que fala assim: e fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de pele e os vestiu. Ou seja, Deus tirou aquela vergonha que Adão estava tendo com aquelas vestes, matou um cordeiro, porque para construir, para fazer uma túnica de pele, ele precisava matar um animal. Ele mata um animal e troca aquele pecado do homem, aquela culpa do homem pelo sangue daquele animal. E com aquele animal ele pega e veste o homem. O interessante é que essa palavra vestir, no grego, ela é a mesma palavra para cobrir ou redimir. Então Deus, ele mostra ali para Adão o que ele iria fazer com o seu filho. Ele iria sacrificá-lo para que pudesse vestir o homem. E vestindo, então, restaurar o homem a sua imagem moral. Restaurar o homem a união e comunhão com Deus. Restaurar o homem a maldição da herança que o homem tinha, que o homem fez aí cair sobre a terra. Restaurar o homem sobre a morte, ou seja, vencer a morte em favor do homem. E aproximadamente 2021 anos atrás, cumpre-se tudo o que foi prometido. Nós vemos lá em 2 Coríntios 5,17, que diz o seguinte: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Aquele que aceita Cristo, aquele que entendeu o que Cristo veio fazer, que foi restaurar a nossa comunhão com Deus, para fazer com que voltássemos, assim como era lá no Éden, voltássemos a uma comunhão plena com o Senhor, a estarmos unidos com Cristo. Aquele que entendeu e se tornou uma nova criatura, ele vai poder então se tornar a imagem, ele vai poder restaurar nessa imagem de Deus no homem. Em Romanos 8:29 diz: porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. A imagem de Deus foi restaurada a partir de Cristo. A comunhão e a união com Deus também foi restaurada a partir de Cristo. Em 1 João 3 diz: o que vimos e ouvimos, isto vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Ter comunhão de novo com Cristo. Já havia ali, desde o princípio, já havia predestinado que Cristo viria para restaurar a nossa comunhão, para restaurar
a alegria de poder participar toda a tarde com o Senhor, de poder falar abertamente com o Senhor, de poder conhecê-lo. Esse é o porquê Cristo veio para nós. Ele veio também restaurar a herança do homem. Romanos 8, de 19 a 21, diz assim: porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura seja libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Ser liberto da corrupção, da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. A herança do homem é isso, é você poder estar para sempre com o Senhor, liberto de toda corrupção, podendo glorificar a Deus a cada instante. A promessa que nos foi feita de um Messias, de Cristo, foi para que pudéssemos estar glorificando a Deus como filhos. E por último, Deus quer restaurar a vida. Lá em Adão, nós recebemos morte, porque ele desobedeceu. Mas Cristo veio para que pudéssemos ter vida e vida em abundância. 1 Coríntios 15, 22 diz: porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. E no mesmo capítulo ainda, nos versículos 55 a 57, fala: onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo nos deu a vitória. Cristo nos deu vida. E agora que já sabemos, que entendemos o porquê que Cristo veio e quando ele foi premeditado, primeiramente, né, podemos estudar a sua vida agora por completo. Nós podemos entender aqui que assim que o homem pecou, Deus já teve compaixão de nós. Ele prometeu esse Cristo que veio e que vai voltar para buscar todos aqueles que creem nele, todos aqueles que se tornaram filhos de Deus, todos aqueles que se tornaram irmãos em Cristo. Deus vai vir nos buscar. Deus, ele está pronto para restaurar a todos nós. Deus, ele quer que sejamos vivificados em Cristo. Assim como em Coríntios fala, assim que todos serão vivificados em Cristo. A vida em Cristo é eterna. Esse é o propósito que o Messias veio. Que Deus abençoe a todos, que vocês reflitam no quão importante é Cristo para o homem, pois sem ele é impossível se reconectar a Deus. Para que essa reconexão aconteça, é necessário que nos arrependamos dos nossos pecados, nos entregamos a Cristo, que possamos morrer para o mundo, ou seja, morrer para os nossos desejos, para as nossas vontades. Nós precisamos decidir agora, nesse instante, que queremos viver uma vida plena com Cristo. Nós precisamos decidir viver com Cristo e para Cristo. Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês, que possamos então refletir nesse pequeno estudo sobre quando Cristo foi predestinado lá no começo. A Bíblia inteira fala sobre a vinda do Messias, desde o princípio. Hoje nós conseguimos ver aqui que no princípio, assim que o homem pecou, Deus já tinha um plano para restaurar a nossa vida, para restaurar a nossa comunhão com Deus. Esse é o propósito de Cristo ter vindo ao mundo, morrido por mim e por você. Que possamos refletir e pensar: será que verdadeiramente eu tenho vivido para Cristo? Ou aqueles que não conheceram Cristo ainda, o que te impede de viver para Cristo?
para Cristo. Nós entendemos que, pela palavra de Deus, que a única forma de nos reconectarmos a Deus é através de Cristo. A única forma de nós vencermos a morte é através de Cristo. Decida hoje pela vida. Decida hoje servir a Cristo. Deus abençoe a todos e até a próxima.